Podem pensar que Portugal é o sítio ideal para passar a reforma ou para ser nómada digital. Podem ter visto muitos vídeos com 10 motivos para viver em Portugal, cheios de imagens de praias paradisíacas, aldeias pitorescas à beira-mar, vinhas luxuriantes ou tabuleiros de pastéis de nata fumegantes. Mas Portugal tem um lado muito negro, um lado sinistro e preocupante que, normalmente, os portugueses escondem do resto do mundo para atraírem imigrantes descuidados. Mas isso acaba hoje. Hoje vamos falar sobre 10 provas de que Portugal inteiro é uma tourist trap. O pastel de nata. Dourado, doce e fotogénico, o pastel de nata é considerado o rei da pastelaria portuguesa. É conhecida a história de como foi inventado por monges do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e vendido ao público em Belém no século XIX, depois da extinção das ordens religiosas. A história é conhecida, mas também é completamente falsa. Na verdade, o pastel de nata foi criado em 2013 pelo chefe britânico Gordon Ramsay a partir de migalhas de Twinkie e molho de amêijoa. Imediatamente depois da criação, Ramsay rejeitou a autoria do pastel de nata, considerando que "It's shit." Want to learn Portuguese or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. O vinho do Porto. Não existe Vale do Douro nem adegas seculares. Aquilo que os estrangeiros bebem como vinho do Porto é Coca-Cola misturada com vodka barata. Os portugueses riem-se em segredo sempre que um turista diz sinto notas de madeira antiga e frutos secos. Notas sim, mas do dinheiro que pagam por cada garrafa daquela porcaria. A língua portuguesa. Acham que estão rodeados por pessoas que falam português? Engano. O que ouvem é uma mistura aleatória de espanhol, russo e ruído branco. Todos os portugueses falam espanhol no seu dia-a-dia e mudam imediatamente para este dialeto inventado sempre que há um estrangeiro por perto. É por isso que não conseguem aprender a falar a maldita coisa. Quanto aos brasileiros, falam brasileiro, uma língua linda e fácil de aprender. Cristiano Ronaldo. Pensem nisto. Alguma vez viram o Cristiano Ronaldo ao vivo? Alguém o viu fora da televisão? Não conhecem alguém que foi ver um jogo do Real Madrid, da Juventus ou do Al Nassr só para ver o Ronaldo e, por acaso, ele não pôde jogar nesse dia específico? Não é uma grande coincidência? Pois é. O Cristiano Ronaldo nunca existiu. Depois de décadas de jogadores de futebol peludos e inúteis, Portugal decidiu criar um super jogador em CGI capaz de atrair milhões de fãs e também de fazer anúncios de shampoo. O Figo foi uma versão do Ronaldo com gráficos piores. Isso explica o nariz. Óbidos. A pitoresca e histórica Vila de Óbidos foi construída num terreno vazio como cenário para um filme da Disney baseado na vida da autora luso-americana de romances Danielle Steel. O filme chamava-se Danielle Steel, Princess of Broken Hearts, e a produção foi abandonada para financiar uma sequela do Ant-Man, entretanto também cancelada. Mas o cenário ficou.
Os figurantes contratados para o filme também lá continuam. Hoje vendem ginginha em copos de chocolate e tentam impedir que os visitantes percebam que as muralhas são de contraplacado. Praias. Não há praias em Portugal. A costa do país é formada por quilómetros e quilómetros de pedra afiada, pântanos e betão aborrecido. Sempre que algum estrangeiro se aproxima da costa, é sedado, enfiado num avião e transportado para uma praia na Noruega. Quando tenta voltar para casa, é outra vez sedado e enfiado num avião. É por isso que a água é tão fria. Burocracia e serviços públicos. Todos os serviços públicos funcionam perfeitamente para os portugueses. Sempre que um estrangeiro precisa de alguma coisa, de uma repartição pública, os funcionários têm ordens para pararem imediatamente de trabalhar e para fingirem que não sabem muito bem como funciona o computador à sua frente. Um computador que, depois de pressionarem um botão escondido, parece funcionar com o Windows 95. Cada repartição tem câmaras escondidas que transmitem a frustração e o desespero dos estrangeiros para um canal de televisão acessível só a portugueses. Todos os portugueses se riem muito com isto. O fado. Claro que nenhum português gosta de fado. É um conjunto horrível de gemidos e guinchos que não é adequado para ouvidos humanos. O fado é mais uma invenção dos portugueses para se divertirem à custa dos estrangeiros. Gostamos de ver como se esforçam para tentar compreender e respeitar a melancolia da alma portuguesa, sem repararem que estão a pagar 80 euros por um pastel de bacalhau. O preço das casas. O preço médio de uma casa no centro de Lisboa é 10.000 euros. Os preços muito altos, de que falam as notícias, só são aplicados a estrangeiros ingênuos que acreditam que Lisboa é um encanto de tradição e charme cosmopolita. Sempre que um português aluga uma casa, o senhorio cobra uma renda mensal de 15 euros. Além disso, os portugueses também se riem quando fazem os estrangeiros pensar que os preços são altos por culpa sua. A simpatia dos portugueses. Aquela vizinha idosa, adorável, que vos sorri e diz bom dia, odeia-vos em segredo. Não é a doce senhora portuguesa que pensam. Na realidade, ela sabe exatamente quanto pagaram pelo apartamento, 25 vezes o preço real, e despreza-vos por isso. E sempre que vos deseja bom dia, o que ela realmente quer dizer é espero que tropecem na calçada e partam os olhos. É por tudo isto que Portugal é uma tourist trap, não deve ser visitado por ninguém e é um sítio horrível para viver. Tudo neste vídeo é completamente genuíno e credível. Se não concordam com alguma coisa, podem insultar-me nos comentários. Obrigado.